Fala pessoal, hoje vamos tratar de uma habilidade muito importante para você realizar uma boa leitura em voz alta ou declamação, de prosa ou de poesia, é a interpretação vocal. A interpretação vocal não é uma habilidade puramente vocal. Ela exige sim um certo domínio dos aspectos da voz, isto é, de habilidades vocais ou relacionadas à voz, como postura e respiração, pronúncia clara, ritmo, velocidade, prosódia, intensidade da voz e assim por diante. Mas ela também exige uma capacidade de compreensão do sentido e do contexto de um discurso para expressá-lo da maneira mais precisa e adequada possível. Isso é a interpretação vocal, certo? Então, se nós, por exemplo, queremos recitar um poema amoroso, né, para uma pessoa que a gente gosta, nós vamos ter que fazer uma certa modulação da nossa voz para que aquele sentido, aquelas intenções transpareçam. Se nós queremos comemorar uma grande vitória com amigos, nós vamos usar na nossa voz força, energia, brilho, certo? Tudo isso para expressar aqueles sentimentos ou aquelas intenções. Essa é a função da interpretação vocal. É claro que isso não pode ser feito de maneira exagerada, né? Assim como há um erro de você não interpretar, não expressar de maneira interpretada um texto, há também um erro de você sobrepor esses elementos da voz ou dos gestos ao próprio discurso, à própria intenção que você quer comunicar. E aí também há um problema. Então, o que vai dar pra gente o critério, o meio termo, o justo de como interpretar um texto? É justamente a habilidade que a gente falou que não é vocal, que é a capacidade de compreender o texto no seu sentido e no seu contexto, né? Então, você sabe como aplicar aquele discurso em cada situação, porque você sabe a que ele se destina, a quem ele se destina, que efeitos ele quer causar e assim por diante. Por exemplo, se eu estou na frente de duas pessoas e eu quero chamar a atenção delas, eu vou usar, por exemplo, um aspecto da minha voz, a intensidade, o volume da minha voz, num certo nível. Agora, se eu quero falar com dezenas de pessoas relativamente distantes de mim, eu vou ter que usar uma intensidade muito maior, certo? Então agora, só para exemplificar o uso da interpretação, vamos fazer um pequeno exercício. Esse exercício é de autoria da professora Lilia Nunes, e ele consiste em repetir uma certa palavra com uma certa intenção, que nós vamos dizer qual é. Você vai dizer essa palavra com essa intenção e vai tentar avaliar se ela foi dita, expressa, com a interpretação correta. A gente recomenda que vocês gravem a elocução de vocês, a leitura em voz alta de vocês da palavra, para verificar como é que está, quais são os problemas, o que pode melhorar nessa interpretação, tá certo? Vamos para o quadro então. Então a gente tem aí no quadro a palavra chove, correto? O verbo. E nós vamos repetir essa palavra tentando expressar cada uma das intenções que estão na lista à esquerda. Estão vendo? Admiração, afirmação e tristeza. Para ajudar a gente a expressar essa intenção, nós temos uma frase próxima, que tenta indicar de alguma maneira o sentimento, né, que tem que estar dentro daquela interpretação. Então, por exemplo, na de admiração, nós vamos dizer a palavra chove como se disséssemos que chuva. Então diríamos chove. Agora, se disséssemos na afirmação está chovendo, diríamos chove. Agora, se disséssemos com tristeza, como se disséssemos chove, já não vou poder viajar, diríamos chove. Então, por esse pequeno exercício, vocês podem ter uma noção de como a gente tem que modificar, modular os aspectos da nossa voz, né? O timbre, o colorido, a característica própria da voz, a prosódia, o ritmo, a intensidade da nossa voz, para expressar cada uma dessas intenções. Isso é a interpretação. Aqui abaixo a gente colocou uma listinha com mais intenções possíveis, com frases próximas para auxiliar, para que vocês treinem, né? Como a gente disse, o ideal é você fazer a leitura em voz alta, você interpretar, por exemplo, essa palavra chove, gravando para você poder ouvir e corrigir. Depois vocês podem incrementar esse exercício, adicionando frases e tentando colocar uma certa intenção nessa frase por meio da interpretação vocal. Tá certo?